Os segredos do rei da savana. Imagine estar no coração da savana africana, onde o calor do sol queima o horizonte e o vento carrega o aroma das vastas planícies. De repente, um rugido ecoa, poderoso e profundo, percorrendo quilômetros, fazendo a terra vibrar sob seus pés. Esse é o chamado do rei da savana, o leão. Mas será que você realmente conhece a vida desse majestoso animal? Apesar de serem considerados os reis da selva, os leões enfrentam desafios impensáveis. Sua vida não é um conto de fadas de glória eterna, mas uma luta constante pela sobrevivência, cheia de momentos de coragem, sacrifício e até mesmo tragédia. Hoje, vamos mergulhar profundamente na vida dos leões, explorando seu cotidiano, seus dramas familiares e os segredos que tornam esses animais tão fascinantes. Você sabia que os leões são os únicos felinos a viverem em grupos sociais? Ao contrário de tigres, leopardos e onças, que preferem a vida solitária, os leões formam grupos conhecidos como bandos. E, assim como em qualquer sociedade, a vida em grupo tem suas regras, e quebrá-las pode custar caro. Cada bando de leões tem uma estrutura hierárquica bem definida. No topo, geralmente, encontramos um ou mais machos dominantes. Eles são os líderes, responsáveis por proteger o território, as fêmeas e os filhotes. Mas não se engane achando que eles têm vida fácil. Esses machos estão constantemente em guerra para manter seu posto. Rivalidades entre machos são frequentes, e as batalhas podem ser brutais. O macho derrotado não só perde seu lugar no bando, como também pode ser expulso e forçado a viver sozinho, um destino quase sempre fatal. Já as fêmeas são o verdadeiro pilar do grupo. Elas são responsáveis pela caça, cuidam dos filhotes e mantêm o bando unido. As leoas de um mesmo grupo geralmente são parentes, formando uma espécie de clã familiar. Esse laço é tão forte que elas permanecem juntas por toda a vida. Se os machos são os reis, as leoas são as verdadeiras arquitetas da sobrevivência. Elas são as responsáveis por caçar e garantir que todos no bando tenham o que comer. A caça é uma tarefa incrivelmente complexa e exige uma coordenação impecável. As leoas costumam caçar em grupo, utilizando estratégias específicas para capturar suas presas. Elas cercam animais como zebras, gnus e até búfalos, trabalhando juntas para isolar o alvo mais fraco ou vulnerável. Essa coordenação aumenta significativamente suas chances de sucesso. Mas a caça não é garantia de refeição. Muitas vezes, elas enfrentam desafios inesperados, como hienas e outros predadores que tentam roubar sua comida. Além disso, mesmo quando a caça é bem-sucedida, o macho dominante sempre come primeiro. Isso pode parecer injusto, mas é uma forma de garantir que o líder esteja sempre forte o suficiente para proteger o grupo. Os filhotes de leão são adoráveis, mas suas vidas estão longe de serem fáceis. Desde o nascimento, eles enfrentam uma série de desafios. Apenas cerca de 20% dos filhotes chegam à idade adulta, devido a doenças, fome e ataques de outros predadores. As leoas cuidam dos filhotes em conjunto, criando uma espécie de creche comunitária. Isso aumenta as chances de sobrevivência, pois enquanto uma leoa está caçando, outra pode cuidar dos pequenos. Os filhotes começam a aprender as habilidades de sobrevivência logo cedo,
brincando de lutar e perseguir uns aos outros. Essas brincadeiras são mais do que diversão, elas são treinamento para a vida na savana. O rugido de um leão é uma das características mais marcantes e impressionantes desse animal. Mas você sabia que ele tem um propósito muito específico? Um rugido pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância e serve para diversas funções. Primeiramente, o rugido é uma forma de comunicação. Os machos usam esse som poderoso para marcar território e avisar outros leões de que aquela área já tem dono. É como se ele dissesse: "Este é o meu reino, mantenha distância." Já as leoas também rugem para localizar membros do grupo, especialmente durante a noite, quando a visibilidade é baixa. Outra curiosidade fascinante é que o rugido também é usado para intimidar inimigos. Rivais que ouvem o rugido de um macho dominante muitas vezes pensam duas vezes antes de invadir seu território. É o poder da natureza em sua forma mais pura. Embora os leões sejam os predadores do topo da cadeia alimentar, isso não significa que eles estejam completamente seguros. Búfalos, hienas e até mesmo crocodilos podem representar uma ameaça. Então, como os leões se defendem? Os machos têm a função principal de proteger o bando. Quando um predador ou um macho rival se aproxima, o líder do grupo age rapidamente para afastar a ameaça. A juba volumosa e escura dos machos não é apenas estética. Ela serve para intimidar adversários e proteger o pescoço durante lutas. As leoas também desempenham um papel crucial na defesa. Elas usam o trabalho em equipe para enfrentar predadores em potencial e proteger os filhotes. Existem relatos de leoas que lutaram até a morte para salvar seus pequenos, mostrando que o instinto maternal é uma força incrivelmente poderosa. E o que acontece com os machos expulsos do bando? Bom, a vida para eles é incrivelmente desafiadora. Quando um jovem macho atinge cerca de 2 ou 3 anos de idade, ele é forçado a deixar o grupo onde nasceu. Isso evita que ele rivalize com o macho dominante ou cruze com suas próprias parentes. Os machos exilados precisam aprender a se virar sozinhos. Sem a proteção de um bando, eles estão vulneráveis a ataques de outros predadores e enfrentam dificuldades para encontrar comida. Para sobreviver, muitos formam alianças com outros machos na mesma situação, criando pequenas coalizões. Os leões não são apenas os reis da savana por sua força ou majestade, mas também por desempenharem um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema. Esses predadores de topo são conhecidos como espécies-chave, o que significa que sua presença, ou ausência, pode alterar drasticamente a dinâmica do ambiente onde vivem.
Uma das funções mais importantes dos leões no ecossistema é o controle das populações de herbívoros. Sem predadores, animais como zebras, gnus, antílopes e búfalos se reproduziriam sem controle, o que levaria a um consumo excessivo de vegetação. A longo prazo, isso causaria a degradação do habitat e colocaria em risco outras espécies que dependem do mesmo ecossistema. Por exemplo, imagine uma grande manada de gnus que, sem predadores, consome toda a grama de uma região. Isso não apenas afeta outras espécies herbívoras, que ficam sem alimento, mas também reduz a vegetação que protege o solo contra erosões e mantém o ciclo natural de nutrientes. Os leões, ao caçarem os herbívoros, ajudam a manter esse equilíbrio, impedindo que o ecossistema entre em colapso. Outra função crucial dos leões é promover a seleção natural. Eles costumam caçar presas mais velhas, doentes ou feridas, deixando os mais jovens e saudáveis sobreviverem e se reproduzirem. Esse processo ajuda a manter as populações de herbívoros geneticamente fortes e adaptadas ao ambiente. Por isso, mesmo que a caça pareça brutal, ela tem um propósito maior: garantir que as espécies presas continuem evoluindo e se fortalecendo ao longo do tempo. A saúde do ecossistema depende desse ciclo natural de vida e morte. Os leões também desempenham um papel indireto, mas essencial, no ecossistema, ao deixarem carcaças de animais que caçam para outros predadores e necrófagos. Hienas, chacais, abutres e até pequenos insetos se beneficiam dos restos de uma caça bem-sucedida. Essa interação não só garante a sobrevivência de várias outras espécies, mas também ajuda a limpar o ambiente, evitando o acúmulo de cadáveres e possíveis doenças. Dessa forma, os leões não são apenas caçadores, mas também criadores de oportunidades para toda uma rede de vida. Quando um leão derruba uma presa, o impacto vai muito além do ato de comer. O que sobra da carcaça é lentamente decomposto por micro-organismos, enriquecendo o solo com nutrientes essenciais. Isso melhora a fertilidade da terra, permitindo que novas plantas cresçam e sustentem o próximo ciclo da cadeia alimentar. Além disso, áreas onde os leões caçam regularmente tendem a ter vegetação mais saudável e equilibrada, pois o ciclo de morte e decomposição mantém o solo em constante renovação. A ausência dos leões no ecossistema pode ter consequências catastróficas. Em áreas onde a caça ilegal ou a perda de habitat reduziram drasticamente as populações de leões, os efeitos já são visíveis. A superpopulação de herbívoros, por exemplo, tem levado à destruição de grandes áreas de savana e à escassez de alimentos para outras espécies. Além disso, a falta de predadores pode criar um desequilíbrio ecológico, onde algumas espécies prosperam demais, enquanto outras desaparecem completamente. Isso pode resultar em mudanças irreversíveis na paisagem e na biodiversidade local. Proteger os leões não é apenas uma questão de preservar uma espécie icônica. É sobre garantir o futuro de todo o ecossistema da savana africana. Felizmente, várias organizações e iniciativas ao redor do mundo estão trabalhando para proteger esses animais e seus habitats. Reservas naturais,
turismo sustentável e programas de educação ambiental têm ajudado a aumentar a conscientização sobre a importância dos leões. Além disso, projetos de conservação também trabalham com comunidades locais para encontrar soluções que permitam a coexistência entre humanos e esses majestosos predadores. Quando pensamos em leões, a imagem mais comum que nos vem à mente é a do majestoso leão da savana africana, rodeado por gramíneas douradas e caçando em bandos. No entanto, você sabia que nem todos os leões vivem nesse tipo de ambiente? Existem leões que enfrentam condições extremamente áridas, como os leões do deserto do Kalahari e da região costeira da Namíbia. Esses animais se adaptaram de formas fascinantes para sobreviver em ambientes muito diferentes daqueles de seus parentes da savana. Neste capítulo, vamos explorar as diferenças entre os leões da savana e os leões do deserto, destacando suas adaptações, comportamentos e os desafios únicos que enfrentam. Os leões da savana habitam ambientes ricos em biodiversidade, como as vastas planícies do Serengeti, no leste da África, e o delta do Okavango, em Botsuana. Esses ecossistemas oferecem uma abundância de presas, como zebras, gnus, antílopes e búfalos. Graças à grande oferta de alimento, os leões da savana têm a oportunidade de viver em bandos maiores, com até 30 indivíduos, incluindo várias leoas, machos dominantes e filhotes. Esse estilo de vida em grupo facilita a caça, a proteção dos filhotes e a defesa do território contra rivais e outros predadores. Outro aspecto marcante dos leões da savana é sua dependência de fontes de água permanentes. Embora consigam sobreviver por dias sem beber, especialmente ao obter líquidos através do sangue e dos tecidos de suas presas, eles preferem áreas próximas a rios, lagos e poços. No entanto, mesmo com a abundância relativa, a vida na savana pode ser imprevisível. Durante períodos de seca, a competição por recursos se intensifica, e muitos leões precisam percorrer grandes distâncias para encontrar comida e água. Agora imagine viver em um dos ambientes mais hostis do planeta, o deserto. É exatamente isso que os leões do deserto enfrentam. Esses leões são encontrados principalmente no deserto do Kalahari, na África Austral e na região costeira da Namíbia. Os leões do deserto são um exemplo impressionante de resiliência e adaptação. Diferentemente de seus parentes da savana, eles vivem em áreas onde a vegetação é escassa, as presas são raras e a água é quase inexistente. Para sobreviver, esses leões desenvolveram comportamentos únicos. Territórios maiores. Os leões do deserto precisam de territórios muito maiores para encontrar comida suficiente. Enquanto um bando de leões da savana pode ocupar uma área de 20 a 400 km², os leões do deserto podem precisar de territórios de até 2.000 km² ou mais. Isso significa que eles percorrem grandes distâncias em busca de presas e recursos. Dieta flexível. No deserto, as opções de presas são limitadas. Esses leões frequentemente caçam animais menores, como os springboks e oriches, mas também podem recorrer a presas maiores, como zebras e até filhotes de elefantes, quando a oportunidade surge. Em algumas áreas, eles chegam a explorar a costa em busca de focas,
algo extremamente raro entre os leões. Resistência à escassez de água. Uma das adaptações mais fascinantes dos leões do deserto é sua capacidade de sobreviver por longos períodos sem água. Eles obtêm a maior parte de sua hidratação diretamente do sangue e dos fluidos de suas presas. Além disso, eles têm um comportamento noturno mais acentuado, aproveitando as temperaturas mais baixas para caçar e se locomover. Estrutura social diferenciada. Devido à escassez de alimentos, os leões do deserto geralmente vivem em grupos menores. Em vez de grandes bandos, é comum encontrar coalizões de machos ou pequenas unidades familiares, o que reduz a competição interna por recursos limitados. Os leões são muito mais do que ícones majestosos da vida selvagem africana. Eles são peças fundamentais no equilíbrio dos ecossistemas, mestres da adaptação e verdadeiros exemplos de resiliência e sobrevivência. Seja nas vastas savanas ou nos áridos desertos, cada aspecto da vida desses animais nos ensina algo sobre a natureza e sua incrível capacidade de superar desafios. Proteger os leões não é apenas sobre salvar uma espécie. É sobre preservar a conexão delicada e vital que mantém todo um ecossistema em funcionamento. Ao entendermos mais sobre sua vida, seus hábitos e os desafios que enfrentam, tornamo-nos mais conscientes da importância de protegê-los e do impacto que isso tem em todo o planeta. Então, se este conteúdo trouxe algo novo para você, ou se você simplesmente ficou fascinado pela vida desses reis da selva, peço que deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. Inscreva-se no canal Alertamente e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!